Olá! Hoje nós vamos falar de transporte através da membrana. Existem vários tipos de transporte através da membrana, mas na aula de hoje nós vamos falar sobre transporte passivo. A membrana plasmática tem a capacidade de regular a entrada e a saída de substâncias da célula em processos conhecidos como transporte passivo e transporte ativo. De acordo com as substâncias que atravessam a membrana, podemos classificá-las como permeável, quando permitem a passagem de solventes e solutos, semipermeável, quando permite a passagem apenas do solvente, e permeabilidade seletiva, quando permite a passagem do solvente de tipos de soluto, e impermeável, quando não permite a passagem de substâncias. O transporte passivo é todo tipo de transporte onde não há gasto de energia pela célula. Existe então a osmose e a difusão. Na osmose, ocorre o movimento da água na direção que tende a igualar as concentrações de substâncias dissolvidas em cada lado da membrana, mantendo o equilíbrio e a pressão osmótica dos líquidos dos meios intracelular e extracelular. Tipos de meios extracelulares: meio isotônico, onde a pressão osmótica é semelhante à do líquido intracelular ou citoplasma; meio hipertônico, onde a pressão osmótica é maior do que das células, a solução é mais concentrada no meio extracelular do que no meio intracelular. Nesse caso, a célula murcha, porque ela perde água para o meio. O meio hipotônico é quando a pressão osmótica é menor do que a pressão das células, a solução é menos concentrada do que a da célula, e nesse caso a água entra na célula e a célula incha, e pode também ocorrer a lise celular, que é o rompimento da membrana celular, levando à morte celular. Aqui nós temos uma célula vegetal em meio isotônico, hipotônico e hipertônico. E uma célula animal, que é o eritrócito, o glóbulo vermelho do sangue, uma hemácia, também conhecida como hemácia. Na célula vegetal, nós percebemos que, apesar das mudanças de concentração do meio externo, do meio extracelular, a célula se mantém mais ou menos íntegra, por conta da parede celular. Então, mesmo que a membrana se retraia, o vacúolo perca água para o meio, no caso do meio hipertônico, a célula mantém mais ou menos o seu formato por conta da parede celular que dá estabilidade para ela, fortalece essa célula. Já na hemácia, o que acontece? No meio hipertônico, por exemplo, onde ela perde água para o meio, ela vai ficar bem murcha, vai ficar bem deformada. E no meio hipotônico, ela vai ficar muito túrgida, podendo até mesmo se romper. No caso da célula vegetal, quando acontece a plasmólise, ou seja, no meio hipertônico ela perde água para o meio, murchando, perdendo água do vacúolo, e a membrana se distanciando da parede celular, a membrana plasmática fica distante da parede celular, formando então um espaço entre a parede celular e a membrana, e aqui o vacúolo perdendo bastante água mesmo, é um processo que a gente chama de plasmólise, então a célula está plasmolizada. Só que depois, se nós pegarmos essa célula e colocarmos novamente no meio hipotônico, ela vai se desfazer esse processo, ela vai acontecer a deplasmólise. A água vai entrar novamente pela membrana, vai encher de novo o vacúolo e a célula vai voltar ao seu normal. Já numa célula animal, como é o caso da hemácia, isso não vai acontecer. Então, num processo de perda de água da célula para o meio, acontecendo então essa murchação dessa célula, se depois nós colocarmos ela no meio isotônico, ela vai romper, porque ela não vai aguentar. Então, ela não vai aguentar esse processo de tirar de um meio hipertônico, colocar no meio hipotônico para voltar ao normal. Na verdade, ela vai acontecer a lise dessa célula. Esse processo nós chamamos de hemólise. E a difusão. Então, nós temos difusão passiva ou facilitada, que é sem consumo de energia. Algumas substâncias passam para o meio interno e externo da célula por meio de difusão, que é um processo físico baseado no movimento aleatório. Na difusão passiva, a penetração de substâncias por força do gradiente de concentração, então os fatores que vão interferir na velocidade vão ser o tamanho das moléculas e a solubilidade nos lipídios. Então, moléculas lipossolúveis, quanto mais solúveis forem nesse meio, maior vai ser a rapidez de penetração dentro da célula.
Por exemplo, quando nós temos um cristal de permanganato de potássio e colocamos uma solução na água, no solvente, aliás, esse permanganato ele tende a espalhar as suas moléculas pelo solvente. Então, o soluto ele vai se dispersando pelo solvente até ocorrer o equilíbrio, né? Vai espalhar por todo o solvente. Já a difusão facilitada, ela ocorre através do auxílio de proteínas transportadoras da membrana. Então, é preciso que tenha um gradiente de concentração favorável, né? Então, membranas celulares permitem a passagem de várias moléculas polares pequenas e sem carga, como água, ureia, glicerol, e moléculas hidrofóbicas, como oxigênio, CO2, nitrogênio e benzeno. Então, o que? Vai passar nessa bicamada íons, açúcares, aminoácidos, nucleotídeos, e essas proteínas especiais da membrana transferem esses solutos através das membranas celulares. Então, elas vão ajudar na passagem dessas substâncias pela membrana. Então, são proteínas que são transmembranas, aquelas que atravessam a bicamada, e são cadeias polipeptídicas que atravessam a membrana múltiplas vezes. Então, são solutos hidrofílicos específicos que cruzam a membrana sem entrar em contato direto com o interior hidrofóbico da bicamada lipídica. Então, a difusão facilitada é um processo responsável pelo transporte de açúcares simples, aminoácidos e de algumas vitaminas. Então, nesse caso, a participação de proteínas transportadoras específicas chamadas de permeases, que existem na membrana plasmática e promovem, então, a passagem dessas substâncias. Então, aqui nós vemos nessa imagem proteínas que formam canais por onde essas substâncias vão passar, sem entrar em contato, então, com a camada lipoproteica, e proteínas que são transportadoras, onde essas substâncias vão se encaixar nas proteínas e as proteínas vão carregar essas substâncias até o interior da célula. Então, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os processos ativos de transporte através da membrana. E bons estudos para vocês e até!